sobre o poder da criatividade está em você. É o nosso tema de hoje. O poder da criatividade já está em você. Você diz amém? Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado, repita com ele e diga assim para essa pessoa: o poder da criatividade está em você. Diga assim agora para você mesmo, né? O poder criativo de Deus já está em mim. Essa é uma verdade bíblica, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Alguém me falou assim hoje: poxa, eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp para algumas pessoas, e alguém me falou assim na entrada do culto: poxa, eu mandei aquela mensagem para uma outra pessoa. Aí a pessoa falou o seguinte: isso é o quê? Isso é coach? É alguma coisa assim de coach? Eu falei: não, não é nada disso, essa é a palavra de Deus. Na verdade, essa é uma inspiração muito bíblica, né, que muita gente tem se usado para falar, mas a gente está falando da palavra de Deus. Provérbios capítulo 18, verso 21, vai dizer assim para a gente: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza comerá do seu fruto. Outra versão vai dizer para a gente o seguinte, na nova linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Palavra forte essa, né? Simples, mas forte. A morte e a vida estão no poder da nossa língua. Quando Salomão fala isso, ele fala isso através do livro de Provérbios, como nós vimos, e Salomão ele escreve 3 livros. A Salomão é atribuída a escrita de 3 livros no Antigo Testamento, exatamente o livro de Provérbios, depois Cantares, depois Eclesiastes. Esse foi o primeiro livro que Salomão escreve. O livro de Cantares, na verdade, é um poema de um homem apaixonado, né, pela sua amada, e ele escreve, né, é um poema romântico que muitos vão dizer que faz uma correlação, ou seja, de Cristo com a igreja. E o livro de Eclesiastes que Salomão escreve já no final da sua vida, já em uma fase onde ele estava distanciado de Deus. Salomão, você sabe que ele começou muito bem e depois ele começa, no final da sua vida, a se distanciar, tanto é que o reinado foi tirado ali através de Salomão, do filho de Salomão, mas no livro de Eclesiastes é um livro que é um contraste com o livro de Provérbios, porque no livro de Eclesiastes você vê um livro cheio de vazio, onde Salomão chega à conclusão que tudo é vaidade, de que vale isso, de que vale aquilo, de que vale eu trabalhar, de que vale eu construir, tudo é vaidade, não passa de vaidade. A gente vê um retrato de um homem, de um Salomão, que ele se distanciou do pai e percebeu o seguinte: cara, não há felicidade longe de Deus. E ele começa a escrever algumas coisas que você precisa tirar da sua frente. Muitos dos escritos do livro de Eclesiastes, por exemplo: há tempo para todas as coisas, há tempo para chorar e há tempo para sorrir, há tempo para você ficar enfermo e há tempo para você ter saúde, e você tira isso. Salomão, ele declara isso, ele escreve isso no momento que ele estava distanciado de Deus. Para a gente é tempo de vitória, é tempo de saúde, é tempo de progresso, é tempo de paz, é tempo de bênção. Você diz amém? Amém. Sobre nossas vidas, que nós que somos da nova aliança, não há condenação. Cristo já pagou o preço. Todas as condenações e maldições que pesavam sobre nós eram em função do pecado, e Cristo nos libertou de todo o pecado. Você diz amém? Você está liberto? E aí, quando Salomão fala nesse livro de Provérbios que a morte e a língua estão a morte e a vida estão no poder da língua, eu preciso prestar atenção. Porque foi uma época em que Salomão foi no início ali vamos dizer assim, do reinado de Salomão. Salomão estava próximo a Deus, cheio de Deus. Ele traz para a gente essa frase curta, mas que vai falar muito para a gente. Então a gente realmente precisa olhar com expectativa, precisa olhar com carinho, precisa tentar entender o que ele vem falar com a gente, o que ele quer falar com a gente. E quando Salomão fala de língua, ele não está falando de órgão, ele não está falando de um órgão relacionado com o paladar, com a sua fala, ele está falando para a gente de uma palavra, ou seja, a morte e vida estão no poder da minha palavra. Você entende isso? Diga amém. Amém. Na minha e na sua. É isso que Salomão está querendo dizer para a gente.
Bênção ou maldição? Alegria ou tristeza? Saúde ou doença? Prosperidade ou miséria? Tudo isso está debaixo da minha palavra. Quando eu abro minha boca para profetizar a bênção, você pode ter certeza que algo foi criado e gerado no mundo espiritual para te abençoar. Ao contrário, quando você abre a sua boca para lamentar, para murmurar, você está criando algo também no mundo espiritual. Você sempre criará algo através da sua palavra. Mas até aqui nenhuma novidade para a gente. A gente sabe disso. A gente sabe que a nossa palavra tem esse poder. A palavra também espelha o nosso coração. A Bíblia vai dizer que nós falamos aquilo que o nosso coração está. Então é possível você conhecer alguém através das palavras dessa pessoa. Você começa a falar com a pessoa e de repente você vê uma pessoa animada, cheia de fé, falando da palavra, vamos conseguir, Deus vai nos levar, o Senhor nos dará, o Senhor nos abençoará. Você vê fé. Ao contrário, existem pessoas do outro lado que você para conversar, e às vezes até na igreja, né, completamente pessimistas, e olha para você, você chega e diz, começa a conversar, e ela fala, cara, não vai dar, eu não consigo. Né? Eu estava vendo alguma coisa escrita no outro dia, preparando essa mensagem na internet, e havia uma pessoa tão pessimista que um filho dela, era uma senhora, né? E o filho chegou para conversar com ela, e o filho chegou e falou assim para ela, caramba, mãe, hoje é quarta, é dia, né, 11 de outubro, e a mãe olhou para ele e falou assim, meu filho, isso não é terrível? Ela fala para ele assim, com uma visão completamente pessimista. Mas você precisa entender o poder e o peso que tem aquilo que você fala. Aliás, esse é o primeiro princípio que a Bíblia nos apresenta, o princípio do poder da palavra. Se você pega a Bíblia, no seu primeiro capítulo, e abre no livro de Gênesis, capítulo 1, você vê Deus criando. O livro que fala sobre, é o capítulo, né? Capítulo 1 e 2 vão falar sobre a criação, mas o capítulo 1 você vê Deus falando e as coisas acontecendo. Deus falando ao inexistente e as coisas se tornavam existentes. Então disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja divisão entre águas e terra seca. Aconteceu. Haja firmamento. Aconteceu. Deus começa a ensinar para a gente, toda a Bíblia anda por esse caminho, esse é um princípio que começa ali em Gênesis 1, que vai trazer para a gente o poder da minha palavra, o poder da sua palavra, o poder daquilo que nós dissemos. Aí você me diz assim, pastor, mas Deus é Deus, Deus fala e as coisas acontecem. Eu sou um simples ser humano. Você pode vir com esse argumento para mim, e eu vou dizer para você o seguinte, você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Você diz amém? Se você está aliançado com Cristo, o Espírito Santo está em você, a autoridade de Deus está em você. Você está revestido da autoridade de Deus. O próprio Jesus vai dizer para a gente, se você disser algo e não duvidar no seu coração, mas crer que aquilo acontecerá, assim será contigo. Jesus é enfático em trazer para a gente o poder que a nossa palavra tem. Portanto, aquilo que eu e você dissermos tem poder de criação sempre. Essa é uma verdade, é algo absoluto para a sua vida e você precisa entender. Você já possui esse poder. Diga assim, eu já possuo esse poder. Diga assim, está no meu DNA. Está à minha disposição. É uma chave de vitória que Deus coloca diante de você nas suas mãos. A sua palavra é uma chave que Deus coloca para te abençoar. Agora, a questão é que esse poder criativo, ele repercute para os dois lados. Tanto para o bem quanto para o mal. Ou você constrói, ou você destrói. Ou você gera bênção, ou você gera maldição. A gente precisa entender sobre esse tema para que a gente possa falar, ainda no momento de crise, de coisas que vão gerar saída, solução e bênção de Deus para as nossas vidas.
Ninguém está isento de momento de crise. Jesus disse isso para a gente: olha, no mundo vocês terão aflições, mas mesmo em meio à aflição, eu quero dizer para você nessa noite que Deus te dá uma chave de vitória, que é a sua palavra. A sua palavra tem poder de criação. Você pode até não estar vendo a saída, mas quando você declara algo baseado na palavra de Deus, tenha certeza que algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. E você precisa, de fato, fazer a escolha certa. É uma escolha. Essa é uma escolha que nós fazemos. Deuteronômio, capítulo 30, versos 15 e 19, vai dizer assim para a gente, não é exatamente isso, porque eu não copiei todos os versículos, mas o sentido é exatamente esse: olha, a vida e a morte estão diante de ti. Escolhe, pois, a vida. Deus te dá com uma cola. Deus nos dá essa cola. Deus sabe do melhor para nós. Ele fala: cara, Deus que te propõe a vida e a morte. O direito de escolha é seu. Escolhe, pois, a vida, para que tudo te vá bem para você e para a sua descendência. Quando você faz isso, você começa a andar na direção que Deus quer que você ande. Quando você começa a falar segundo a palavra, segundo aquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito, as coisas começam a fluir na tua vida. E a pergunta que eu faço a você nessa noite: como é que você tem usado, como é que você tem escolhido usar esse poder criador que Deus entregou nas tuas mãos? Você tem usado isso para o bem? Você tem usado isso a teu favor? Ou você tem usado, às vezes, inconscientemente, para te afundar, para te detonar, para te jogar para baixo, para te impedir de crescer? A nossa alma, ela briga com o nosso espírito a todo tempo. A alma fala de lógica, a alma trata dos nossos sentimentos, da nossa racionalidade, da nossa razão. E quando você se depara com alguma situação, em especial uma situação de crise, a tua alma vai querer te jogar para confessar coisas que não são aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. E a gente vê muito isso no Antigo Testamento, quando o povo estava sendo abençoado por Deus. Na primeira crise, o povo murmurava, o povo lamentava, parecia que o povo não tinha convicção de que o Senhor estava com ele. E o povo começava a falar. Mas eu quero te dizer nessa noite, e já estou falando isso, que palavras têm poder de trazer à existência aquilo que não existe. Eu posso ouvir um amém? Vamos repetir isso. Palavras têm poder de trazer à existência aquilo que não existe. Palavras têm esse poder. Quando você fala revestido da autoridade de Deus. Você sabe que quando Deus criou o homem no 6º dia. E se você pega Gênesis capítulo 1, você vê que Deus vai criando, falando, né? Ele, olha, Deus disse, haja isso, haja aquilo, haja isso, haja aquilo, haja isso, haja... E quando chega na vez do homem, Deus não disse, haja homem. Deus formou o homem. Porque Deus tirou de si para formar o homem. O DNA de Deus está embutido em nós. O homem perdeu no pecado, mas nós fomos, graças a Deus, introduzidos em Cristo Jesus, e o mesmo poder e o mesmo plano que Deus tinha em nos abençoar, de criar um homem que governa, que reina sobre todas as coisas, está na sua vida hoje em evidência. Deus criou isso para você. Palavras têm poder de trazer à existência aquilo que não existe. Mateus capítulo 8 fala de um episódio, de uma narrativa muito interessante, e que você com certeza conhece essa passagem, a cura de um servo de um centurião. E a Bíblia diz que Jesus estava andando, né, como sempre, com os seus discípulos, e muitas pessoas chegavam a Jesus querendo algo, pedindo uma cura, né, alguns curiosos, mas de repente chega um centurião romano, um oficial do exército romano, chega a Jesus. E Jesus olha para aquele homem chega a Jesus: o meu servo está na minha casa, já em estado terminal, está muito doente, ele está morrendo, por favor, cure o meu servo. E aí Jesus olha para aquele homem, e você sabe que é a vontade de Deus curar, né?
cada um de nós. Jesus chega para aquele homem, tudo bem, vamos, eu vou curar. E aí aquele homem chega para Jesus e fala assim, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Diga assim, uma palavra. Uma palavra. No outro dia eu estava conversando com o Ronaldo, nós fomos fazer a visita a uma pessoa que estava internada aqui no Barra do Ar, não, foi no Vitória, no Hospital Vitória. Aí o Ronaldo falando comigo aqui atrás, Jorge, vamos fazer uma visita? Tem uma pessoa que está com uma situação assim, está com a esposa internada, ele veio aqui falar comigo. E quando a pessoa veio falar comigo, eu falei, nós vamos lá. Ele falou, não, não precisa não. Eu sou daqueles que basta apenas uma palavra. Que a pessoa falou para o Ronaldo, se você orar, ela vai ser curada. Aí o Ronaldo, amém, graças a Deus, e orou pela pessoa ali. Mas mesmo assim, ele falou isso comigo, nós fomos lá. Né? Tivemos em visita, oramos, foi tão bom. Deus nos abençoou. Mas aquela expressão daquele homem para o Ronaldo é o que a gente precisa ter. A gente não precisa de muita coisa, a gente precisa crer no poder da palavra. A Bíblia diz isso para a gente, isso não é coisa de coach, isso não está na moda. É a Bíblia que diz isso. Desde o Gênesis capítulo 1 até o final do livro de Apocalipse, né? Depois pegando o livro de mapas, como diz o pastor Maurício. A mensagem é a mesma. Há poder naquilo que nós falamos. E aí, Jesus, ele prossegue a história, né? Jesus admirou-se, a Bíblia diz, Jesus admirou-se e disse, aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aquilo tocou no coração de Jesus. A palavra daquele homem trouxe algum tipo de impacto no coração de Jesus, diferente. Porque Jesus chega e fala assim, cara, nem mesmo em Israel eu encontrei fé como a desse homem. Jesus está falando o seguinte, nem mesmo em Abraão, nem mesmo em Davi, nem mesmo em Moisés, nem mesmo em Elias, eu encontrei fé. Tudo acontece por uma simples palavra, Senhor, dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. E o verso 13 do capítulo 8 vai dizer para a gente, então Jesus disse ao centurião, vai, seja feito conforme a tua fé, seja feito conforme a tua palavra. E naquela mesma hora, não demorou, o servo daquele homem foi curado. Eu quero dizer para você que há poder naquilo que você diz. Estou mostrando para você biblicamente que as suas palavras são importantes para Deus. Eu estou mostrando para você que você pode, ainda no momento de crise, não vendo a solução, dizer o seguinte, o meu Deus está comigo, Ele me levará a bom termo, aquele que começou a boa obra na minha vida há de cumpri-la em Cristo Jesus. Eu não ando por diagnósticos, eu não ando por vista, nós andamos por aquilo que Deus fala de nós. Você crê nisso? E é isso que você deve confessar. A liberação de fé nas palavras que saem da tua boca, seja para o bem ou seja para o mal. Você libera a fé ou você libera a incredulidade? Você libera a certeza ou você libera a dúvida? Não tem uma terceira opção, ou é um ou é o outro. Ou você usa a palavra para te abençoar, ou você usa a palavra para te amaldiçoar e te jogar para baixo. Em que pese o fato de Jesus ter concluído uma obra redentora na tua vida, e você não estar debaixo de maldição, muito pelo contrário, você está debaixo da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Quando você fala coisas que não deve, você parece que está puxando um cabo de guerra assim para trás. Deus quer te abençoar e você, não, eu não posso, eu não vou conseguir. É mais ou menos assim que acontece. Há poder nas palavras que saem da sua boca. Você diz amém, diga assim, há poder nas palavras que saem da minha boca. Moisés, Números capítulo 20, Deus fala, o povo estava numa tremenda sede, porque não havia água naquele lugar, e Deus chega para Moisés, Números 20, capítulo 8, Moisés, falai a rocha, e ela lhes dará água.
Quando eu olho Josué capítulo 10, verso 12, Josué numa batalha, e se anoitecesse, Josué ia perder aquela batalha, e aí Deus manda Josué, cara, fala ao sol, e o Josué fala, sol, detente. E a Bíblia diz para a gente que o sol parou. Elias, em 1 Reis 17, verso 1, decreta seca sobre 3 anos e meio, sob minha palavra. E ele chegou lá na cara grande, né? Ele não recebeu isso de Deus, o Espírito de Deus não falou com ele, cara, vai lá e diz isso. Não, ele falou. E agora já estava o negócio, né? Deus honrou a palavra dele. Não choveu 3 anos e meio. Davi, quando se depara com Golias, ele chega para Golias e vê um gigante e diz assim, hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Davi não olhou o tamanho do gigante, não olhou a armadura do gigante. Racionalmente era impossível que Davi vencesse aquele gigante, mas Davi venceu aquele gigante no momento que ele liberou uma palavra de vitória, e a palavra gera vida, a palavra gera bênção, a palavra gera libertação na tua vida. Amém. Jesus, em Marcos capítulo 11, verso 22, vai dizer o seguinte, diga ao monte. E quando Jesus diz isso, né? Jesus não está apenas dizendo ao monte, né, a uma elevação, não. Diga as circunstâncias. Diga aquilo que se opõe a você. Diga aquilo que está te atribulando, que está tentando te jogar para baixo. Diga ao monte. Se você disser algo a esse monte e não duvidar no teu coração, mas crer que se fará na tua vida, assim será contigo. Amém. Há poder naquilo que você diz. Você diz amém? Joel vai falar para a gente no capítulo 3, verso 10. Diga o fraco, eu sou forte. Vamos repetir isso? Diga o fraco, eu sou forte. Muita gente pensa que esse versículo é assim, diga ao fraco, né? Você chegar para a pessoa que está fraquinha e falar assim, ó, eu sou forte, você é fraco. Não. Não é isso que ele fala. Diga ao fraco. Cara, tu está se sentindo fraco, tu está se sentindo incapaz, tu está se sentindo pequeno, cara, você não pode dizer, eu não consigo, eu estou frustrado, eu sou o menor dos meus irmãos, os mais fracos. Não! Diga ao fraco, eu sou forte, porque o Senhor é a tua força, creia nele, e ele velará por ti, e ele batalhará por ti, e ele te trará a vitória. Você crê nisso? Diga aleluia, amém. Agora, se por um lado você pode ser ricamente abençoado através da sua palavra, através daquilo que você diz, por outro lado você pode cavar a sua cova. Por outro lado você pode estar fazendo um buraco no qual você será inserido. E aí eu trago para um exemplo para você, de lá de Números, capítulo 14, e é exatamente o momento em que o povo estava próximo a entrar na terra de Canaã. Deus conduz o povo a entrar na terra de Canaã, e agora Moisés lança 12 espias, para que ficassem durante 40 dias ali, olhando, espiando a terra, fazendo um estudo estratégico de como eles tomariam a terra. E ao final desses dias, o povo retorna, com boas notícias a Moisés. Perdão, a Josué. E o povo diz, Josué, a terra é maravilhosa, cara. Tudo aquilo que Deus falou a Moisés e a você sobre a terra é isso. A terra mana leite e mel. Tem boas campinas, a terra tem águas maravilhosas. Essas são as frutas da terra. Essa é a terra que Deus prometeu para a gente. Mas a segunda parte do discurso, eles começam a falar, cara, mas tem um problema. Tem um povo guerreiro naquela terra. Tem um povo que é forte demais para a gente tirar. Tem homens experientes na guerra e nós não conseguiremos tirá-los dali. E aí eles começam a murmurar. Moisés, Deus nos tirou do Egito, tu nos trouxeste do Egito, onde nós tínhamos as nossas casas, escravos, para morrer nesse deserto. Não, nós vamos morrer aqui. E Deus, então, muito entristecido, eu tenho certeza disso, ele olhando as palavras daquele povo, porque Deus não queria que o povo permanecesse no deserto, Deus queria que o povo entrasse na terra de Canaã de imediato,
Eles passaram um tempo lá na península do Sinai, se reorganizaram como tribo, né? Deus começa a falar com o povo para tirar do povo aquela mentalidade de escravo. Deus começa a fazer promessas ao povo. E o povo queria introduzir, e Deus queria introduzir o povo naquele primeiro momento na terra de Canaã, mas não foi possível, porque a palavra daqueles homens, daquela geração, não deixou Deus abençoar aquele povo. E aí Deus fala assim para Moisés: Moisés, pela minha vida, diz o Senhor, como esse povo falou aos meus ouvidos, assim farei com eles. Estão dizendo que vão morrer no deserto? Essa é a palavra que eles dizem diante da terra de Canaã, diante da bênção de Deus, diante da promessa, eles dizem que vão morrer no deserto. Eu quero abençoar o povo, mas eu não posso. Vão morrer no deserto, toda essa geração. Para cada dia que vocês espiaram a terra, vocês contarão um ano, andaram mais 38 anos, até que toda aquela geração acima de 20 anos morresse. E quem conquista a terra agora é uma segunda geração. Eu estou dizendo isso para você porque eu quero mostrar que quando você fala, quando você depõe contra aquilo que a palavra de Deus diz, não há como Deus te abençoar. Ainda em tempo de nova aliança, Ele te ama, Ele quer te jogar para cima, Ele quer te trazer bênção, Ele quer te trazer paz, Ele quer te prosperar. Ele quer que você tenha uma família abençoada, que você tenha saúde, que você seja alguém bem resolvido. Mas se você não recebe isso, se você se fecha para isso, se você declara o oposto disso, Ele não vai poder fazer isso. Ele não vai chegar na tua vida arrombando a porta, muito pelo contrário, Ele vai estar ali para te abençoar. Ele está por perto. Mas você precisa chamar Jesus para entrar em ação na tua vida. Não tem jeito. O primeiro milagre de Jesus, Jesus estava na festa de casamento, né, e ele viu que acabou o vinho. Eu não sei se Jesus gostava de vinho, mas ele viu que acabou o vinho e ficou na dele. Não fez nada. Até que ele recebeu de alguém: Jesus, olha, está na hora de você entrar em ação. E ele então olhou para a mãe, né? E ele então faz isso, traga as talhas, e transformou. Jesus não vai arrombar a porta do teu coração. Jesus não vai arrombar a porta dos seus lábios. Jesus não vai trabalhar contra aquilo que você deseja no teu coração. Porque o livre-arbítrio é um ato de amor, você tem o poder de escolha, você escolhe aquilo que nós lemos em Deuteronômio, capítulo 30, eis que está diante de ti a bênção e a vida, ou a morte e a maldição, você escolham a vida para que tudo te vá bem. A nossa vida, ela é em grande parte resultado daquilo que nós falamos. Não tem jeito. Isso está na moda hoje. Isso está na moda, né? O pessoal do coach adora essa, né? Está na moda. Mas que bom que eles estão falando isso, porque isso é um princípio bíblico. Isso é um princípio da palavra de Deus. E a Bíblia fala isso para a gente. Cara, eu vou ter na minha vida aquilo que eu falo, aquilo que eu falo, aquilo que eu falo, aquilo que eu falo. Você é um filho de Deus. Você é amado por Deus. Deus entregou o seu próprio filho por você. Você diz amém? Amém. Cara, você tem muito valor para Deus. Então não diga jamais que você não tem valor, que ninguém se preocupa contigo, que o problema que você está vivendo não tem solução, que é impossível. Não deixe sair da sua boca frases como não vai dar certo. Isso não é para mim. Eu estou muito abaixo do nível das pessoas que estão disputando isso ou aquilo. Eu não vou conseguir isso, não tem jeito. Não deixa que da sua boca saiam palavras dessa natureza, expressões dessa natureza, porque isso vai te jogar para baixo. Não é isso que Deus quer que você diga. Não é isso que Deus quer que você diga. Você pode até pensar. Você não pode verbalizar.
Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Mas o diabo não. O diabo não tem o poder de entrar na sua mente. Agora, quando você fala, aí ele vê a sua fragilidade. E ele trabalha em cima daquilo que você declarou, daquilo que você falou. O livro de Jó vai falar o seguinte: aquilo que eu tenho medo é o que me sobrevém. Quando você, por uma situação de ansiedade, de medo, começa a declarar coisas ruins, você tem a certeza, você está abrindo uma porta para que as coisas acabem indo de mal a pior. Ao contrário, use suas palavras para abençoar, para alegrar, para fortalecer. Diga, vai dar certo. Diga comigo assim: a minha vida vai dar certo. Diga assim: eu nasci para vencer. É isso aí. Você nasceu para ser um campeão. Ele te olha como mais que vencedor. É na vitória dele que nós somos vitoriosos. É na vitória de Jesus. É na vitória dele que nós suplantamos as muralhas, as barreiras. Ele venceu. Ele já nos deu essa capacidade. E a gente precisa falar isso. Palavras simples, como eu te amo, por exemplo. Eu não sei se você tem falado isso para aqueles que estão perto de você. Para a tua família, para os teus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe. Interessante que essa é uma palavra tão simples, né? 3 palavras: eu te amo. Diga assim: eu te amo. Eu também amo vocês, amém. Mas eu me lembro quando eu era adolescente, né? E meu pai era um cara assim muito, sempre foi, um cara muito na dele, muito introvertido. Eu sou exatamente o contrário do meu pai. Eu falo, né, até demais. Meu pai não, ele sempre foi um cara na dele, um cara honesto, um cara correto. Minha esposa aqui pode falar a mesma coisa. Mas o meu pai, eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu cresci com uma minhoca na minha cabeça, que meu pai não falava com a gente direito. Meu pai, ele falava com a minha mãe, e minha mãe falava com a gente. Existia uma distância. E eu não me lembro uma vez sequer que o meu pai tenha dito para a gente, embora ele nos amasse, eu tenho certeza disso: eu amo vocês, filho. Não me lembro. Eu tinha isso no meu coração. Isso era uma coisa que me chamava a atenção, porque o meu pai era um cara muito bom. Era um cara muito show. E está vivo, né? Um cara muito show. Mas ele tinha essa dificuldade. Tinha um bloqueio. Não sei se ele nunca ouviu do pai dele isso. Mas eu me lembro que uma vez eu cheguei para o meu pai e falei, também constrangido, né? Eu tinha uns 15 anos, tinha me convertido, tinha, né? já tinha aceitado, e os conceitos da palavra de Deus começaram a entrar no meu coração. E eu cheguei, eu olhei para o meu pai numa determinada vez e falei: pai, cara, eu te amo. Aquilo, para mim, não foi tão difícil. Eu olhei para ele, fiquei olhando para ele assim, ele olhou para mim, e muito timidamente ele falou assim: eu também, e baixou a cabeça. Sabe aquela coisa que constrange? O amor constrange. E aí eu olhei para o meu pai: pai, eu faço isso até hoje com ele, né? Meu pai é calvo, bem calvo. E eu sempre que estou com meu pai, eu dou um beijo nele, dou um beijo na carequinha dele, né? Peço aos costumes antigos, sua bênção, pai. Eu sempre faço isso. Isso é legal você fazer, né? Hoje em dia eu acho que o pessoal não faz isso, mas eu ainda tenho esse hábito. E beijo meu pai, sempre falo isso: pai, eu te amo. Pai, eu te amo, você é importante para mim. Eu falo isso todos os dias lá em casa. Às vezes eu sou chato falando isso lá em casa para minha esposa, para as minhas filhas. Não tem nada para falar, eu falo: eu te amo. Aí, né, você fala tanto que às vezes vem essa resposta assim, ó: ah, eu já sei disso. Cara, umas palavras que podem mudar todo um relacionamento.
Eu quebrei uma fortaleza que existia no coração do meu pai. Quebrei. Isso hoje a família toda, né, ele tem esse relacionamento, ele continua sendo introvertido, continua sendo tímido. A Ana fala que meu pai, ele é um cara assim, que ela gosta mais do meu pai quando ele toma mais cerveja, porque ele fica mais solto, né? Mais falante. Mas é assim, ele é um cara que a gente quebrou isso. Mas às vezes a gente precisa se reeducar. A gente cresce com uma educação de só ver o lado negativo, de falar mal, de reclamar, de murmurar, de dizer que não vai dar certo. Quando a palavra de Deus diz para você o seguinte: não é assim que você deve falar. Ei, você precisa falar coisas que te favoreçam. Você precisa falar aquilo que a Bíblia diz sobre você, sobre a tua vida. Aí está a bênção de Deus na sua vida. E às vezes é preciso você fazer um esforço para derrubar uma muralha, uma fortaleza. Cara, eu não sei como anda a tua casa. Eu não sei se você já chegou para sua esposa ou tem chegado e falado com ela: olha, eu amo você. Cara, fala isso ainda que pela fé. Ainda que as coisas não estejam ruins, diga que ama a sua esposa. Gere vida. Esposa, a mesma coisa. Quando você olhar para o seu marido, não detona o cara, não. Diga assim: eu te amo. Vai chegar uma hora que teu marido fala assim: pô, essa mulher é doida mesmo, né, cara? Entrou para a igreja e ficou maluca, né? O pessoal fala assim. Mas sabe, com seus filhos, cultive isso. Essa boa palavra é a palavra que gera vida. Salomão fala isso para a gente: olha, na tua língua você tem o poder da vida e da morte. Tu pode gerar vida ou você pode gerar morte. Esse é um princípio que passa para a gente na nova aliança. Eu vou chamar a galera do louvor, a gente está finalizando, mas eu quero te desafiar a criar. Esse poder criativo que Deus colocou na tua mão, à tua disposição. Eu quero te desafiar a construir algo bom para si, através daquilo que você diz, através da sua expressão. Nós já falamos que palavras expressam a nossa fé. Palavras falam de fé. Palavras mostram a nossa crença. Palavras mostram aquilo que está dentro do seu coração. E o pastor Bené já fez isso, inclusive, aqui nesse culto, né? Sabe, profetize sobre a sua casa, profetize sobre a tua vida, profetize sobre os teus negócios. Eu quero dizer para você que esse é o caminho. Sim. Mateus capítulo 12, verso 37, vai dizer assim para a gente: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Você já foi justificado. A única forma de você não usufruir dos benefícios da justificação de Deus na tua vida é quando você diz não aos princípios da palavra. É quando você rema na direção contrária. Tudo que Deus tinha que fazer por você, Ele já fez. Todas as bênçãos estão à tua disposição. Você vive na graça. Diga assim: eu vivo na graça de Deus. Interessante que esses dois períodos são períodos que são completamente diferentes, né? Antiga aliança e nova aliança. Na antiga aliança, na lei, Deus pede o homem para fazer algo para que ele se justifique. Na nova aliança, Deus faz o que ele pediu que o homem fizesse, porque ele percebeu a incapacidade do homem em se justificar. E Jesus já te justificou. Jesus já te deu acesso ao banquete, à alegria. Você pode ser feliz. Você recebe isso? Você pode ter alegria. Você pode dormir em paz. Você pode vencer. Deus quer abençoar os teus projetos. Deus quer abençoar a tua família. Deus quer abençoar os teus sonhos, aquilo que Deus mesmo planta no teu coração, que de repente você fala: caramba, isso é muito grande para mim. Eu quero dizer para você que não é, porque o teu Deus, Ele é maior do que o teu sonho. E o teu Deus vai fazer com que você chegue lá. Olha para José. José tinha um sonho, cara.
que aos olhos humanos era uma loucura, mas se o sonho nasce no coração de Deus, aleluia, Deus está comprometido em se concretizar aquele sonho na tua vida. E aí, o meu desafio a você é o seguinte: olha para isso e declare a bênção de Deus. Vai acontecer. Ah, Deus é comigo, Deus vai me dar a terra. Nós falamos dos 10 espias que eram incrédulos, e a incredulidade não deixou o povo entrar, mas haviam 2 lá, Josué e Caleb, que diz o seguinte: o Senhor nos dará a terra, o Senhor nos prometeu a bênção, o Senhor estará conosco, Ele nos fará alcançar a terra que Ele prometeu. 2, e esses 2 caras entraram e tomaram posse da terra prometida, porque creram no Senhor, porque falaram a palavra certa, de maneira correta, porque construíram um futuro através de uma palavra de bênção. O poder criativo de Deus já está em você. Você recebe isso? Diga assim comigo: o poder criativo de Deus está em mim. Ah, isso é coisa que Deus te deu. Vamos ficar de pé?